Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um momento com a Bíblia Viva da semana 9, o resumo do livro de Romanos 1 a 16. Como prometido, no final de cada livro, estou trazendo um resumo, lembrando que sempre no início de cada capítulo, de cada blocos, de capítulos, estamos lendo em blocos de vários capítulos. Eu sempre dou algumas explicações no início, algum direcionamento no final, igual da Celeste, mas sempre no final também trago aqui um resumo para ajudar vocês a entender um pouco melhor a nossa leitura. Lembrando que é uma leitura, complementando com o resumo, mas que não é um estudo aprofundado, tá? Então, você precisa aprofundar isto, mas você já tem uma base bem importante aqui com a Bíblia Viva. Desde já, peço que compartilhe esse vídeo, que deixe a sua curtida aqui, ativa o sininho para receber as notificações quando eu compartilho o vídeo. Lembrando que essa semana estou trazendo aulas de mordomia financeira tremenda, então assiste também, me acompanhe, que vai ter muitas coisas para vir com os momentos Café com Celeste. Irmãos, livro de Romanos é um dos meus livros favoritos. É um livro bem profundo, bem estruturado, bem claro, naquilo que nós devemos seguir. Irmãos, Romanos é considerado por muitos teólogos o livro mais profundo do Novo Testamento. Tome nota. Ele explica de forma clara o problema do pecado, a justiça de Deus, a salvação pela fé, a vida no Espírito, a transformação da vida cristã. Amém, pessoal? O versículo-chave do livro está em Romanos 1, de 16 a 17, que fala: porque não me envergonho do Evangelho. Irmãos, o justo viverá pela fé. Amém? Pegou a chave? Pode já declarar no comentário: porque eu não me envergonho do Evangelho. O justo viverá pela fé. Romanos responde à pergunta central da humanidade. Irmãos, como um ser humano pecador pode ser reconciliado com um Deus santo? Entendeu a pergunta? Olha só, Romanos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Se alguém entender esse livro de verdade, se alguém entender o livro de Romanos, irmãos, começa a entender o coração do Evangelho. Tá pegando a chave? Agora vamos falar um pouco do contexto histórico. O autor é o apóstolo Paulo. A data aproximada que foi escrito foi em 57 depois de Cristo. Lugar foi escrito em Corinto para a igreja em Roma. A igreja de Roma era composta por judeus convertidos e gentios convertidos. Pegou? Havia tensões entre esses dois grupos. E o livro de Romanos explica que todos precisam da mesma graça, que é a graça de Deus. Irmãos, a graça que nos foi dada através de Jesus, do sacrifício na cruz. Entenda uma coisa, Romanos mostra que não existe superioridade espiritual. Todos somos dependentes da graça de Cristo. E agora vamos falar um pouco do problema do pecado. De Romanos 1 a 3, Paulo começa mostrando algo fundamental aqui. Toda a humanidade está em pecado. Romanos 3, 23, a palavra fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, isso inclui pagãos, religiosos, judeus e gentios. Ninguém pode se salvar por si mesmo. Tá pegando? O primeiro passo para entender o Evangelho é reconhecer que nós precisamos de salvação. Agora,
A pergunta, que eu faço para você, por que é difícil para muitas pessoas admitir que são pecadores? Por quê? E como o orgulho espiritual pode impedir alguém de reconhecer a sua necessidade de Deus? Você pode responder essas perguntas? Olha, vamos falar agora da justificação pela fé, que está em capítulos 4 a 5, Romanos 4 e 5. Aqui Paulo apresenta a solução de Deus. Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificação significa Deus declarar justo aquele que crê em Cristo. Amém, pessoal? Paulo usa Abraão como exemplo. Abraão foi justificado antes da lei e antes das obras. Salvação não é recompensa por esforço. Salvação é presença da graça. E agora tenho mais duas perguntas. Primeiro, qual a diferença entre religião baseada em obras e salvação pela graça? E como saber que estamos confiando em Cristo e não em nós mesmos? Responda essas perguntas. E vamos falar um pouco também sobre a vida nova com Cristo, que está em Romanos 6-8. Depois da justificação, vem a transformação. Romanos ensina 3 coisas fundamentais. Abre seus ouvidos. Morremos para o pecado. Romanos 6:23. A palavra fala, o salário do pecado é a morte. Segundo, existe luta interior. Romanos 7:24 fala, miserável homem que sou. E terceiro, o Espírito Santo nos guia. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Irmãos, Romanos 8 é considerado um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Pode anotar. Um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, Romanos 8. A vida cristã não é perfeição instantânea, pessoal. É transformação progressiva. E se eu perguntar para você hoje, você já experimentou essa luta interior descrita em Romanos capítulo 7? O que significa viver guiado pelo Espírito? Volta lá. Irmãos, o plano soberano de Deus está em Romanos 9-11. Aqui Paulo fala sobre algo profundo. Deus conduz a história da redenção. Romanos 11:29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso mostra Deus não abandona seus planos. Deus permanece fiel, irmãos. Pegou a chave? Gente, perdão, porque essa tosse, sinceramente, tenta sempre me fazer parar de gravar vídeos. Perdão, faço pausas, mas mesmo assim invade. Mas dando glórias a Deus. Irmãos, olha só, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, Ele continua no controle. Ele continua no controle de tudo. E mais perguntas para você. Esse resumo é sobre reflexão. Você tem que refletir para poder dar a resposta certa, para que você possa entender realmente esse livro. Por que confiar na soberania de Deus traz paz, pessoal? Como reagimos quando não entendemos os caminhos de Deus? Irmãos, vida cristã prática está em Romanos 12-16. Agora Paulo, ele entra na prática. Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este mundo. Romanos mostra que a fé deve transformar nossos pensamentos, nossos relacionamentos, nossas atitudes e nosso comportamento. E o amor se torna o centro da vida cristã. Irmãos, Romanos 13:10 fala, o cumprimento da lei é o amor. Pegou a chave? Pode escrever no comentário. O cumprimento da lei é o amor. Irmãos, a verdadeira espiritualidade se revela nas atitudes diárias que nós temos diante de Deus.
Olha só, durante esta semana, nós vimos o problema universal do pecado, a justificação pela fé, a vida no Espírito, a soberania de Deus e a transformação da vida cristã. Romanos mostra que o Evangelho não é apenas uma mensagem, é o poder de Deus que transforma vidas. E nós vimos isso em Romanos 38, 39, que fala: nada poderá nos separar do amor de Deus. Irmãos, gole final desta semana, quem entende o livro de Romanos, entende o coração do Evangelho. Pegou a chave. Quem entende o livro de Romanos, entende o coração do Evangelho. Romanos nos ensina 3 verdades essenciais que você precisa reter e lembrar sempre. Somos salvos pela graça, somos transformados pelo Espírito e vivemos para a glória de Deus. Pai querido, obrigado pela profundidade desse Evangelho. Senhor, ensina-nos sempre a viver pela fé, a depender da graça e a caminhar no Espírito. Que nossa vida seja transformada pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te dê discernimento, entendimento, para que você possa entender plenamente tudo aquilo que está na Palavra de Deus. Seguimos juntos, seguimos firmes, seguimos sobretudo 100% com Jesus. E amanhã estarei aqui de volta, porque vamos iniciar o livro de 1 Coríntios. Se prepara, gente. Se prepara, porque vai ser muito forte. Glória a Deus. Irmãos, não prolongo mais, porque estou sendo atacada por crise de tosse. Então, vou repousar a fala, para que amanhã nós voltamos com o livro de Coríntios e também vamos seguir com as aulas de mordomia financeira. Que Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar o vídeo.